Luneta sonora na área e sabe como é, né? Aquele clima de retorno de rotina, bem clima de retorno de rotina, porque se eu dissesse que seria diferente, eu estaria simplesmente esquecendo de outros momentos assim em que eu passo o mês de janeiro fazendo um monte de coisas diferentes, como eu fiz com 31 conversas, e de repente eu volto a fazer as atividades de rotina e eu lembro que tudo voltou a ser como era. Mas voltar à rotina tem os seus diferenciais. E um deles é você está enfrentando um calor intenso em janeiro, chega fevereiro, tá chovendo. Como choveu nesses últimos 2 dias por aqui, isso eu relatei para vocês em alguns posts do site, justamente quando o primeiro tema das 7 perguntas, esse de hoje é sobre dicas para quem quer começar a escrever um blog. Mas na primeira semana eu estava falando justamente da questão do calor. E do nada chove. E ainda bem que não tem a questão da perda do objeto, do tema, porque você está lembrando de uma coisa de que quando você planejou, você tinha um ambiente, um negócio completamente diferente. Aí, quando você coloca em prática, as coisas mudam de uma hora para outra. É uma reviravolta atrás da outra e por aí vai. Então, o que acontece? É aquela retomada de rotina que eu já passei outras vezes, em ocasiões de escola, de escola, de faculdade nem tanto. Mas que começa aquele dia nublado, como se fosse um cenário de que a realidade precisa voltar a ser encarada. É tipo isso. Bem, como vocês puderam ver, a rotina foi retomada. Retomamos as artes digitais, que agora é de segunda a quinta-feira. Agora vamos ter as artes que falam, que é simplesmente fazer um tracejado e, enfim, poder colocar alguma palavra, alguma escrita naquela arte, deixar ela dizer em vez das próprias formas, que é o tema a partir de agora do segundo post da sexta-feira. Que, aliás, as sextas-feiras, como vocês podem reparar, são dias das marcas registradas. Como você sabe, toda sexta-feira tem episódio inédito do Luneta Sonora, mas isso eu vou dizer lá pro final. Toda sexta-feira tem 48 folhas, que vai ser assim até o dia 4 de julho, se não me falha, que o caderno vai estar todo preenchido. Depois disso, muda de caderno, ou sei lá o que eu vou fazer na sexta-feira, mas de qualquer forma é uma marca registrada. E eu de novo tocando em alguma coisa, isso aqui é um pedaço de plástico. Pronto, soltei. Então, vamos lá. Onde é que eu tava? E 48 folhas já falei, luneta sonora eu já falei, e agora eu vou falar sobre. Sabe que falou, já falei, não foi? Então já falei sobre tudo. Tem as 7 perguntas e é um dia de roteiro completamente fechado, como vocês puderam ver na agenda semanal, que foi divulgada nesse domingo. Outra coisa que eu queria também falar é sobre a Webstory da terça-feira, que é um questionamento sobre as próprias web stories, porque quando elas foram lançadas em 2020, acho que foi 2020, 2019, 2020, de início eu nem levava fé e fazia poucas. Depois eu comecei a fazer e foi naquele momento que o Google incentivava os editores a fazer web stories e sei lá o que. E de certa forma isso impulsionou o site a altos patamares. Teve dias, e eu vou falar uma verdade para vocês. Teve dia que o site, por conta das web stories, teve 21 mil visualizações num dia só. Hoje, mal tem 100. Mal tem 100. E, ou seja, e foi uma coisa que foi sendo um boom
para os editores, que depois vai caindo, vai caindo, vai caindo. E você tem que, de certa forma, voltar à sua realidade. Porque o Google, ele simplesmente, da mesma maneira que ele incentiva um recurso, ele larga de mão. Você está vendo alguma web story, por exemplo, no Discover, no Google News, ou em qualquer outra parte que o Google vai incentivar? Não está vendo mais, nem. E aí é uma coisa tanto para o pequeno quanto para o grande. Ela larga de mão porque ela incentiva uma coisa num ano, outra no outro. Teve um ano que ela incentivou as Core Web Vitals. Ela continua até incentivando sobre isso, que se você não manter um determinado nível das Core Web Vitals, você de certa forma, rebaixando na pesquisa, sei lá o quê. Depois teve a atualização de junho, sei lá, a atualização do ano passado do Google, que você tem que ter determinados parâmetros para sei lá o que, inclusive parâmetros IIAT, que foi por causa disso que eu coloquei aquela biografiazinha no rodapé dos posts. E você tenta recuperar os resultados e não sabe como. Ou seja, o Google simplesmente quer que você se vire, mas eu não estou me importando com isso. Por quê? Porque na questão de algoritmo de site, de outras coisas, você tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, a questão de que o Google está, de certa forma, perdendo a sua preferência, principalmente nas gerações mais jovens que hoje em dia pesquisam mais pelas redes sociais. E ok, você não pode até não encontrar o link do site em algumas delas. Tipo, no Facebook você encontra fácil, porque é um foco muito bom para isso. TikTok eu já não sei, né? Porque lá, por exemplo, você tem os vídeos dos desenhos e de outras coisas. Mesma coisa YouTube e Instagram, que é sobre tudo. E tem também as próprias outros mecanismos de busca, como Bing, Yahoo e outros tantos, e também a própria inteligência artificial. Você está vendo, por exemplo, a OpenAI, que é a dona do chat GPT, investindo em mecanismos de busca e, de certa forma, acreditando de onde ela tira as bases para as perguntas que você faz para ela. E isso ao mesmo tempo que ela está reagindo, sabe-se lá como, mas que tá bem biruta depois que surgiu uma concorrência da pesada lá da China, do DeepSeek, acho que esse é o nome, eu nem testei isso ainda. Quando eu entro numa onda, eu entro um pouquinho tarde, você sabe, né? E de certa forma, quando você está no controle de tudo através de um site, diante de tantas notícias que você ouve das Big Techs, você, de certa forma, primeiro, não tem que se preocupar com o algoritmo, porque o Google não é o único algoritmo que você tem que se preocupar. Mas você tem outros algoritmos de outros sistemas de busca, você tem as próprias redes sociais onde você divulga tudo, e as que eu mais me preocupo também são as próprias redes que lhe permitem linkar, e também as redes de texto, que também, além da permissão dos links, deixa eu resolver aqui, pronto, que também você pode linkar, pode deixar um pensamento rápido e outras coisas mais. Eu estou investindo também em como eu posso reforçar essas divulgações e por aí vai. Então eu não estou preocupado com a questão dos algoritmos, eu só quero ter controle sobre as coisas que eu posto no meu ambiente e não numa casa alugada em um Airbnb, se for para comparar assim, porque você, por exemplo, por que eu dei o exemplo do Airbnb? Porque diferente de você alugar um quarto de hotel, porque você sabe que está no ambiente do hotel, é uma comparação até plausível você estar no hotel. Ou no caso do Airbnb, você está alugando uma casa e a casa não é sua. Então você tem que seguir as regras da sua casa. Então, o que a gente faz quando a gente quer fazer de certa forma as coisas do nosso jeito? A gente ou
aluga a nossa casa e faz as coisas do nosso jeito, ou compra a nossa casa, arruma um terreno em qualquer lugar. É mais ou menos isso que eu tenho nesse controle do site. E lá se vão 16 anos assim. E apesar dos latidos de cachorro que vocês estão ouvindo aqui no fundo, e olha que eu coloquei a porta pensando já nessa questão da adaptação do quarto, é uma porta muito estranha, porque quando tá sol, ela abre com uma facilidade, e quando tá chovendo, como choveu nesses últimos dias, ela parece que incha, sei lá, é uma porta térmica. E você tem uma dificuldade para fechar, e eu acabei fechando completamente, eu vou ter uma dificuldade enorme para abrir. São coisas que acontecem, né? Então é isso, acho que eu falei demais, né? Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites no youtube.com/Luneta Sonora. Também podem me encontrar nas redes sociais, @JosivandraFelar, e no Tumblr e no X é somente @Josivandro. E é isso, né? É isso. Gostei de bater esse papo com você sobre esse monte de coisas da rotina. E estamos apenas começando, porque essa rotina vai se modificando, ela vai ser uma rotina completamente diferente daquilo que eu já estava acostumado. E é isso. A gente se encontra por aí. Mas semana que vem tem mais um episódio inédito do Luneta Sonora, que é mais uma marca registrada da sua sexta-feira. Até lá e não desanime.